Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós nos encontramos na semana 17 do mês de maio. Ainda estamos em aulas remotas emergenciais devido à pandemia causada pelo coronavírus. Eu falo noite, boa noite, porque para mim é noite, estou gravando à noite, mas bom dia e boa tarde para você que vai assistir posteriormente essa aula. Essa é a aula da semana que vai do dia 24 ao dia 28 de maio de 2021, ok? Hoje, dia 25, aliás, dia 26, né? Isso, dia 26 de maio, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de termodinâmica. E aqui já concluindo esse assunto, tá certo? Já caminhando para o final do segundo bimestre, a gente vai entrar em junho. E aí vamos apenas exercitar tudo que nós vimos aí nesse primeiro e segundo bimestre, treinando algumas questões, inclusive para os exames externos que vocês deverão enfrentar, tá bem? Então, sem demora, vem comigo, vamos fazer aqui uma revisão da nossa aula anterior. Você deve estar vendo aí, ó, o quadro da aula do dia 19 de maio, como está datado aí, 19 de maio, estou selecionando com o mouse. Logo abaixo, você tem o link da aula, tá? Esse quadro se encontra disponível nas plataformas Aluno Online e Google Sala de Aula, para você baixar e estudar esse quadro e assistir a aula novamente, caso queira, clica aí no link, tá? Nós vimos termodinâmica, continuamos no assunto de termodinâmica, nós vimos as transformações, principais transformações gasosas, isotérmica, isobárica e isocórica, tá bem? Nós vimos que a isotérmica é a transformação que acontece sem mudança de temperatura, muda a pressão e muda volume, de forma inversamente proporcional. A transformação isobárica é aquela com pressão constante, a transformação que ocorre sem mudança de pressão. Então, volume e temperatura mudam diretamente proporcionais, de forma direta, proporção direta. E a isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, tá certo? É aquela que ocorre, como o próprio nome diz, isovolumétrica, né? Sem mudança de volume. Então, pressão e temperatura mudam de maneira diretamente proporcional. Resolvemos aí a questão 21 da página 79, na aula anterior. E aí vale o lembrete, né? Vale o aviso de que todas essas questões que eu estou resolvendo durante as aulas com vocês, vocês também devem resolver aí nos seus cadernos, beleza? Porque lá no final, posteriormente, no fim do segundo bimestre, eu vou juntar todas as questões, assim como fizemos no primeiro bimestre. Vou juntar todas em uma única listagem, lá no Google Forms, para você marcar os itens corretos de cada questão. E na atividade devolutiva do Google Sala de Aula, você deve anexar as fotos do seu caderno, tá bom? Do cálculo do seu caderno, de cada uma das questões. Assim você vai me permitir gerar a nota do segundo bimestre para você. Tá? Então fica atento às resoluções. Nossa aula de hoje, eu trago para vocês as leis da termodinâmica. A gente vai entrar nesse assunto, leis da termodinâmica. Hoje eu vou apresentar 3 conceitos muito importantes, dos quais alguns vocês já conhecem, né, de aulas anteriores. Hoje, dia 26 de maio, logo mais o link da nossa aula vai se encontrar aí, para você baixar esse quadro e assistir novamente, caso queira. Então nós vamos introduzir o assunto, falando um pouquinho sobre o que são essas leis da termodinâmica. Lembrar o que é energia interna.
o que é calor e conceituar, definir o que é trabalho. Energia interna, calor e trabalho. Beleza? E a gente dá fim à nossa aula vendo a primeira lei da termodinâmica. Então vem comigo, início da aula. Leis da termodinâmica. Pessoal, preciso lembrar vocês que termodinâmica, como o próprio nome sugere, a etimologia da palavra, né, nos diz que termo, que vem de temperatura, e dinâmica, que vem de movimento. Então, a gente vai estudar tudo relacionado à possibilidade de transformar a energia térmica em energia mecânica, energia térmica em movimento, calor em trabalho. A aula de hoje é justamente para isso, para você entender que é possível, e é graças a esse estudo que houve um salto gigantesco na indústria, por exemplo, quando a Revolução Industrial, né? Quando a Revolução Industrial começou a acontecer, ela se deu principalmente pelo advento das máquinas térmicas, né? Que é o assunto final do nosso bimestre, são as máquinas térmicas, né? Aquelas que transformam calor que vem da combustão de algum elemento, o calor, energia térmica, em trabalho, em movimento, movimentar algo através da aquisição de calor, tá bom? Então, no estudo da termodinâmica dos gases perfeitos, são parâmetros básicos as grandezas físicas, energia interna, que a gente chama de U, trabalho, que é o T do alfabeto grego, chamado de tal, e a quantidade de calor, que essa daí a gente já conheceu do bimestre anterior, né? Que é o quê? Quantidade de calor. Sensível e latente, a gente até viu, né? Associadas a uma transformação sofrida pelo gás ideal. Então, o que é que ele está falando aqui na definição, né? Que quando a gente une o estudo da termodinâmica com os gases perfeitos, analisando as transformações gasosas que a gente viu na aula anterior, a gente pode fazer essa análise com base nessas outras três grandezas: energia interna, calor, quantidade de calor e trabalho, tá bom? Então, o que vem a ser energia interna? Energia interna é a energia total de um sistema, digamos assim, né? O somatório de todas as energias de movimento de cada partícula que compõe o gás. Então, a gente viu lá no começo que 3 movimentos básicos de cada molécula: a translação, que é ela ir de um lugar para o outro; a rotação, que é ela girar em torno de si mesma, de um eixo; e a vibração, que é o movimento de ida e vinda em torno de um eixo central, de uma posição de equilíbrio, tá? Muitas vezes esses 3 movimentos acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, com cada molécula do gás deixando, como a gente viu em aulas anteriores, naquele aplicativo, né? Aquele software educacional que o FET Colorado, né? Ele disponibiliza gratuitamente para a gente, que as moléculas estão no movimento caótico. Esses 3 movimentos aí, quando a gente junta e soma a energia cinética de movimento, a energia molecular, aquela de coesão das partículas, tá? A gente chama isso de energia interna. Então, a energia interna nada mais é do que a soma de todas as energias das partículas que compõem um gás, tá bom? E tem como a gente calcular. Ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. O que significa isso? Que se eu aumento a temperatura, sei que vocês já estão cansados de saber, se eu esquento o gás, o que acontece com as moléculas? Elas se agitam mais. Então, varia a energia interna, aumenta o movimento de translação, de rotação e de vibração das moléculas. Então, se eu esquento o gás, se eu faço a temperatura variar, eu também estou fazendo a energia interna variar.
Por isso, ΔU. A ideia é que existe uma energia interna agora, eu esquento o gás que está confinado no recipiente e ele aumenta de movimento, aumenta de energia, aumenta de temperatura. Então, ΔU, que é a variação da energia interna, ela é diretamente proporcional ao ΔT, que você está vendo aí na fórmula. Né? Você está vendo aí na fórmula. Diretamente proporcional. Quanto maior a variação de temperatura, maior será também a variação da energia interna do gás. Energia final menos a energia inicial. Ok? Temperatura final menos temperatura inicial. Calor. Calor que eu estou sentindo agora. Eu estou sentindo o ambiente me ceder calor. Então, calor é a energia térmica em trânsito de um ambiente para o outro, de um corpo para o outro. A gente já viu isso. Calor é a energia térmica em trânsito de um sistema ao outro. Aqui a gente diz que um gás ganha calor, recebe calor, né? A quantidade de calor é positiva quando ele absorve calor. O gás absorve calor do ambiente. Desculpem. Obrigado. E a gente diz que o calor, quantidade de calor é negativa, tá vendo? Q maior que zero e Q menor que zero, negativo, se o gás perde calor. Perder, entre aspas, ele ceder calor. O calor não se perde, o calor é uma energia que está em trânsito, tá bom? Ele sempre está indo para algum lugar, não se perde, não desaparece, né? Então, se o gás que está confinado, como vocês estão vendo aí, nesse recipiente, recebe calor do ambiente, a gente diz que ele absorveu o calor e o calor é positivo. A quantidade de calor é um número positivo. Já quando a gente diz que o gás cedeu calor para o ambiente, ou o ambiente tomou o calor do gás, né, retirou o calor do gás, resfriando ele, a gente diz que a quantidade de calor é negativa. Ok? E trabalho. O que vem a ser trabalho? Nossa aula é curta hoje porque as definições são simples. E a maioria delas a gente já viu, né? Menos essa. Talvez a gente tenha visto trabalho no primeiro ano com outra conotação, com outro significado. A gente viu trabalho, e é bom até resgatar, é bom esse conhecimento, trabalho no primeiro ano como uma força que provoca movimento. Desculpem, galera. Deixa eu chamar a atenção do meu cachorro aqui. Bingo! Bingo! Tá bom. Parou. Desculpem, viu? Então, o que é trabalho? Olhando para um gás ideal confinado num recipiente, dizemos que ele realiza trabalho, que há a realização de trabalho, quando a força provocada pela expansão do gás ou pela contração de um gás provoca movimento. Como assim? Deixa eu simplificar essa definição, né? Resgatando aí a ideia de trabalho lá do primeiro ano, como uma força que provoca deslocamento, uma força que provoca movimento. No caso aí, venho aqui para o aplicativo, acho que vai ser mais didático se eu puder ensinar vocês visualmente, por meio do software educacional aqui. Vocês podem clicar aí no link e brincar também com esse software, viu? Aprender com ele. Então, a gente tem usado muito nas nossas aulas. Então, olhem só. Se eu colocar aqui 100 partículas pesadas e 100 partículas leves, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura desse sistema. Eu vou colocar fogo aqui, ó. Logo aí embaixo, onde está o meu mouse, ó. Né? Bem aqui, ó. Tá? Vou colocar fogo aí, ó. Vocês viram que já se moveu, já se movimentou? Então é exatamente isso que eu estou falando aqui, de trabalho. O que é trabalho?
Trabalho é quando a expansão de um gás ou contração de um gás provoca movimento. Então, por exemplo, se eu ceder calor para esse gás, as moléculas vão se agitar mais, aumenta a energia interna, porque a temperatura vai aumentar, e ele vai acabar se expandindo, provocando movimento, olha aí, ó, empurrando a parede do recipiente. Ok? Já se eu retirar calor do gás, se eu colocar gelo aí, ó, retirando o calor do gás, provoca movimento de contração do gás. Ok? Quando o gás absorve calor, disse que o gás está realizando trabalho sobre o ambiente. É como se o gás estivesse empurrando o meio ambiente. Quando o gás perde calor para o ambiente, cede calor, quando é retirado o calor, a gente coloca gelo, ó, disse que o ambiente realiza trabalho sobre o gás. É o meio ambiente que está empurrando o gás, então. Tá bom? Tá? É importante vocês terem esses conceitos. Trabalho nada mais é do que o deslocamento provocado pela expansão ou contração de um gás, devido às forças das moléculas, né? Nas paredes, na tampa do recipiente. Ok? Aqui tem até um experimento que eu já mostrei a vocês. Não sei quantos de vocês já viram esse experimento, mas cliquem nos links, pessoal. O quadro está bem interativo. Cliquem nos links e vejam o vídeo com áudio, tá certo? Ele é bem instrutivo. É um experimento aqui que ele mostra, né, Sérgio é o Cláudio, o nome dele acho que é Cláudio Furukawa. É, o Cláudio Furukawa. Ele mostra aí um balão de vidro com ar dentro, ó. Ele abre a torneira, o ar vai sair, aí o êmbolo entrou, né? O êmbolo é a tampinha, tá? Ele vai retirar o êmbolo, entrou ar, aí ó, tá provando que tem ar. O ar tá amortecendo, né? Essa tampinha. Aí ele esquentou as mãos e botou em volta do vidro. Então, o gás que tá aí dentro, o ar tá ganhando calor. Quando ganha calor, o que acontece com a tampinha, ó? Tá subindo, bem lentamente, mas tá. E aí ele vai colocar agora um secador, ar quente, ele vai jogar ar quente aí sobre o gás. Vai esquentar o gás que está confinado aí dentro desse balão volumétrico. E vocês vão notar a tampinha subir. Isso é realização de trabalho. O gás está realizando trabalho sobre o ambiente. Ele está ganhando calor. Ok? O contrário, quando ele borrifa álcool e passa uma flanela, ele está tirando o calor do gás. O álcool está absorvendo o calor do gás, está soprando, ó. E aí o êmbolo está descendo, ó. Agora é o ambiente que está realizando trabalho sobre o gás. O gás está perdendo calor. Tá bom? Então, ou o gás se expande realizando trabalho sobre o ambiente ao absorver calor, ou o gás se contrai ao ceder calor para o ambiente. E aí o ambiente realiza trabalho sobre o gás. Ok? Essas são as definições, esses são os conceitos. E aí, finalizando a nossa aula, a primeira lei da termodinâmica. O que é que ela nos fala? Leu junto comigo aí, ó. A variação da energia interna, ΔU, entre dois estados quaisquer, final e inicial, pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocados com o meio externo. Então, eu posso diminuir a quantidade de calor e o trabalho, que eu vou encontrar exatamente o valor da variação da energia interna. A ideia é justamente essa, pessoal. Observem aqui esse símbolo, né? Vou até aumentar aqui a figura, trazer para frente, para poder explicar melhor para vocês, ó.
Vocês estão vendo aqui um gás, a tampinha estava aqui no patamar inferior, aqui embaixo, 4 moléculazinhas confinadas, ó, ganhou calor. Tá vendo? Que o que? A quantidade de calor está positiva, 1000 calorias. Ganhou calor. O que aconteceu com esse calor? Esse calor serviu para quê? Esse ganho de calor. O gás absorveu o calor. A gente acabou de ver que quando um gás ganha calor, aumenta de temperatura, então varia a energia interna e o êmbolo sobe, a tampinha sobe. O gás empurra a tampinha para cima. Realiza trabalho sobre o ambiente. Então, o calor que é ofertado ao gás, o gás absorve e transforma essa energia térmica em outras duas. Tá? Então, toda a quantidade de calor, né, quando o sistema é conservativo, isso nada mais é do que a lei da conservação da energia. Todas essas 1000 calorias que o gás está ganhando vai servir para duas coisas: realizar trabalho, subir a tampa e aumentar a energia das moléculas. Então, se vocês estão vendo que o trabalho do gás é igual a 600 calorias, ó, o que falta para 500, né, 400, é a variação da energia interna. A quantidade de calor, que é o calor absorvido pelo gás ou cedido por ele, sempre é igual à soma desses dois. É o livro que procura trazer de um jeito diferente. O livro é que traz como a subtração. Né? É como se fosse assim, ó. Deixa eu me fazer entender melhor. Para você poder entender melhor, eu não estou dizendo nada mais do que isso que eu vou escrever aqui, ó. Em negrito, num tamanho maior. Deixa eu ver aqui. Pronto. Quantidade de calor. Eu dou calor para o gás e esse calor serve para duas coisas: variar a energia interna, mais realizar trabalho. Pronto. Essa é a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor que eu dou para um gás serve para duas coisas, se transforma em duas coisas. Então, essas 1000 calorias de calor, 600 foi para realizar trabalho e o restante, 400, é a variação de energia interna. Então, entendam, essa lei que está aqui, que eu botei do jeito que o livro de vocês traz, ΔU é igual a subtração do que com o tal, né? Do calor com o trabalho. Nada mais é do que essa definição que eu estou dizendo para vocês. O calor ofertado ao gás serve para dar igual a duas coisas: variar a energia interna e realizar trabalho. Então, o livro nada mais fez do que passar esse mais T, né, o T do alfabeto grego e tal, para o outro lado. Então, ele passa negativo. Aí fica ΔU igual a Q menos o tal, né? Quantidade de calor menos o trabalho. Mas eu prefiro muito mais dessa forma aqui. E eu vou até substituir. Ok? Então tá aí. A quantidade de calor. Vou até mudar aqui a definição, ó. Não é mais a energia interna, a quantidade de calor ofertado para um gás né, é cedido ou absorvido pelo gás pode ser determinada pela soma entre a variação da energia interna e o trabalho.
trocados com meio externo. É isso aí. Tá bom? Eu prefiro muito mais, eu acho que é mais didático você entender que todo o calor que está sendo ofertado ao gás, como a gente esquentou lá, né? O nosso aplicativo aqui, ó. Dá para entender isso aqui bem direitinho. Não é? Se eu oferto calor para o gás, esse calor vai servir para duas coisas. As moléculas vão se movimentar com maior intensidade, variar a energia interna, e o gás vai empurrar o recipiente, a tampa do recipiente, digamos assim. No caso desse aplicativo é a lateral que é empurrada, né? Olha só. Se eu retirar calor do gás, esse calor que eu estou retirando do gás está retirando duas energias somadas. A energia interna diminui e é realizado trabalho negativo aí, ó, sobre o gás. Trabalho positivo, o gás realiza trabalho negativo. O ambiente realiza trabalho sobre o gás. Ok? Então esse calor que eu estou ofertando aqui no fogo, ele serve para duas coisas. Aumenta a agitação da energia, aumenta a energia interna e realiza trabalho. Movimento. Ok? Então isso nada mais é do que conservação da energia. A quantidade de calor, que é a energia total que eu dou para o gás, ela é transformada em outras duas. É a soma de outras duas. Então a primeira lei da termodinâmica é a conservação da energia. Beleza? Com isso eu acabo a nossa aula por aqui. E na nossa próxima aula eu trarei algumas questões sobre esses conceitos que estudamos, relacionados a transformações gasosas e a primeira lei da termodinâmica. Ok? Posteriormente nós vamos ver a segunda lei da termodinâmica e a lei zero da termodinâmica, que foi descoberta depois da primeira. Historicamente foi assim. Por isso ela tem o nome de lei zero da termodinâmica. E depois a gente acaba o cronograma dos assuntos do segundo bimestre, estudando as máquinas térmicas. Então fiquem com Deus, continuem se cuidando e até mais. Tchau, tchau.